Veio ao coração uma palavra para esta noite, e eu quero convidar a igreja, convidar você que está conosco, a abrir a Bíblia no profeta Daniel, capítulo de número 5 do profeta Daniel. Nós vamos ler uma porção desse texto, capítulo 5, Daniel, versículo de número 6. A gente lê. Pastor Wallace, você senta aqui na frente, filho. Capítulo 5, versículo 6. Então, o semblante do rei empalideceu. Os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. Vamos fazer essa leitura todos nós? Vamos. Fernandinho, quero ouvir a tua voz. Solta a voz. 1, 2, 3. Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, traduza, Deus, esta palavra a cada um de nós, de tal maneira, Deus, que essa experiência seja real, seja viva em cada vida aqui hoje. Em nome de Jesus, dizemos todos amém, amém. Tome o seu lugar. Igor. Esse texto, ele fotografa para nós um instante, algo que acontece com ninguém menos que um grande rei, o rei Beltesazar, um rei da Babilônia. O texto diz, e o escritor do profeta Daniel, vai numa beleza, numa grandeza, dizendo que, de repente, o semblante do rei empalideceu. O que é um semblante que, de repente, a narrativa diz, ele empalideceu, ele ficou branco, o rubor da pele sumiu, ele ficou com um semblante cadavérico, mudou o semblante dele, a tal ponto que o narrador vai dizer, empalideceu o rosto dele, mudou, o rosto dele mostra o pânico, o desespero que tomou conta da alma dele. O texto vai dizer agora que os pensamentos o deixaram perturbado. Então, o rosto empalideceu e os pensamentos, ou seja, o narrador consegue como que mergulhar na alma daquele homem. Talvez os seus olhos esbranquiçaram também. A mente dele está turbada, aquela cara de pânico, de desespero. Mas o narrador vai mais. Ele diz que as pernas do rei estão bambas, bambearam. Mas ele vai mais. Ele vai dizer que os joelhos do rei batiam um no outro. Será que a gente consegue fazer uma imagem mental dessa cena? Dessa cena desse homem, deste rei, dessa autoridade, deste ser humano, em cima dessa narrativa aí tão curta,
semblante empalideceu. Então, quer dizer, não, nada que está escrito estava. Foi uma chave que virou. Nada disso existia antes. Nada. O contrário disso é o completamente oposto a essa cena. E nós vamos olhar esse texto agora. Capítulo 5, versículo 1. Observe isso. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino. Então pense um banquete para 1000 pessoas importantes, especiais, famosas, conceituadas, 1000. Pense nisso, 1000 pessoas importantes. Pense a dimensão dessa festa, a magnitude dessa festa, os detalhes dessa festa, 1000. Pense como estava o coração e o rosto do anfitrião, e o coração e o rosto dos convidados. Pense, tente imaginar como é que era essa fotografia. 1000 pessoas importantes, cada uma com uma pujança maior, uma ostentação maior, cada uma com uma característica maior. Se nós trouxermos para os dias de hoje, e pensarmos uma festa dessa dimensão, num local qualquer, numa casa qualquer de festa, num ambiente próprio para isso aí. Vamos tentar imaginar primeiro o lado de fora da festa. Hoje, eu garanto que não teria um monte de Uber. Não teria nada contra. Não teria também um monte de táxi amarelinho. O que devia ter do lado de fora? Só carros importados, um monte de segurança, um monte de brutamonte, um monte, gente com radinho de comunicação, um monte. Com toda certeza tinha ali manobristas, ia chegando aqueles carrões, e cada vez carros mais bonitos, mais caros, mais assim, poderosos, cada um ia chegando, porque é um banquete, os melhores sapatos, as melhores roupas, os melhores casacos, os melhores, assim está essa festa. O texto diz que 1000 pessoas importantes, e bebeu vinho na presença deles. Beber vinho na presença deles, o vinho ele tem uma característica, né, que difere de um refrigerante. As pessoas que bebem vinho têm por hábito de fazer o quê? Antes de beber o vinho? De brindar o vinho, de brindar. Então imagine você, 1000 pessoas com as taças na mão, garçons, maîtres, aquela pujança toda. E o texto diz que quando o rei vai beber o vinho, ele levanta a taça e todos estão ali brindando a saúde do rei, a vida do rei, a nossa sociedade, o nosso reino, estão brindando ali. Tente imaginar isso. Versículo 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele e os homens importantes do reino e as mulheres concubinas do rei os usasse para beber vinho. Então todos estão ali totalmente felizes, totalmente empolgados, estão todos ali orgulhosos porque foram convidados, estão todos ali embriagados naquela pujança toda, e de repente o rei ele pensa em ir mais além, em fazer algo mais ainda marcante para aquela grande festa.
Ele já está bebendo, estão apreciando a qualidade do vinho, as iguarias que estão sobre a mesa. Tente imaginar essa mesa, com tantas coisas estupendas que estão ali sobre aquela mesa. Mas o rei, ele quer algo mais. Então, de repente, é como que ele faz uma interrupção e chama lá os maîtres, chama lá os responsáveis por aquela festa e dá uma ordem. Ele manda trazer os vasos de ouro e as peças de ouro que seu pai, Nabucodonosor, havia tirado lá de Jerusalém. E ele faz aquelas taças, ele pede aquilo para que todos possam beber com aquelas peças, com aqueles vasos de ouro. Versículo 3. Então trouxeram os utensílios de ouro, olha isso, que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém. Aí o texto diz, e beberam neles o rei e os homens importantes. Então, se tem 1000 convidados, tem muita coisa que trouxeram, né? Muita taça. É como que se o rei, ele fez uma troca, ele pegou aquele copo que ele tinha dele, aquela taça de ouro, e deixou na mesa e pegou a taça que veio de Jerusalém. Estão todos agora com as taças que trouxeram de Jerusalém. Versículo 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Estão todos adorando a esses deuses. Versículo 5. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, esse texto ele tem para nós algumas informações subliminares. No meio desse banquete, o texto está dizendo que todos estão agora com as taças de Jerusalém na mão, estão bebendo vinho, estão adorando aos deuses de prata, de ouro. Grife essa expressão, preste atenção, grife essa expressão. Apareceram os dedos de mão que começaram a escrever na parede caiada do palácio, grifa essa expressão, no lugar iluminado pelo candelabro. Essa informação, ela diz para nós que essa festa, que esse evento está acontecendo à noite. Esse evento está acontecendo à noite. O candelabro está ali com a sua combustão, a sua chama, trazendo uma luminosidade para aquele salão, para aquele espaço. E o texto diz que os dedos, que são os dedos de Deus, eles chegam naquela parede caiada e começam a escrever. O texto diz que quando aqueles dedos começam a escrever naquela parede caiada, o texto vai dizer que o rei, ele via os dedos que estavam escrevendo. Observe que um banquete para 1000 pessoas, ele tem pelo menos alguns elementos para ser banquete. Ele tem um motivo, ele tem um anfitrião, ele tem convidados, ele tem comidas e bebidas, e ele tem um quinto elemento. Qual é o quinto elemento? Música. Música. Não há um banquete sem música. Não há um banquete sem música. Então tem orquestra, tem música. Agora tem iguarias que são iguarias as mais especiais daquele tempo. Muita bebida, muito vinho
que a própria palavra diz que ele está saboreando aquilo, muita comida, garçons, muitas concubinas e música. O texto diz que no meio desse ambiente, dessa atmosfera, aparece de repente dedos na parede que começam a escrever, e o dedo que começa a escrever de maneira intencional. Ele escreve no lugar que é o lugar iluminado. Então, ele não escreve na penumbra, ele não escreve em um local que não seja identificado. Ele escreve, aqui seria no telão, para ninguém ter a possibilidade de falar, não vi não estou me conhecendo. Escreveu o quê? O que eu... Não vi não. Não vi. Escreve no local que todos estão ali impactados com o que está acontecendo, vai escrevendo. Versículo 6. Quando aqueles dedos aparecem escrevendo, acontece isso. Deus acabou com aquele banquete. Deus acabou com aquela festa. Deus acabou. Porque o anfitrião, ele se desestabilizou. O anfitrião, aquele que era a razão daquela festa, porque ele produziu, ele fez aquele convite, ele era a espinha dorsal daquela festa. O texto diz que, então, o semblante do rei, grife essas expressões agora, empalideceu, pensamentos deixaram perturbado, suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. Não foi uma intervenção de Deus histriônica, holidiana. Deus não interveio naquela festa com um raio, com uma explosão, bum, com uma chama de fogo. Deus não interrompeu aquela festa com uma voz vinda do trono. Qual é o som que a escrita numa parede produz? Nenhum. Qual o som que um dedo escrevendo numa parede caiada produz? Nenhum som. Deus não vai competir nem com a mesa dos manjares, nem com a bebida, nem com a orquestra. Ele é Deus. Ele não tem que gritar mais alto. Ele não tem que dar um braço. Ei, para a orquestra que eu quero falar. Não, Deus entra naquele espaço e vai intencionalmente no espaço que está iluminado pelo candelabro, e ele vai escrever palavras que você vai ver na frente, mene, tekel, ufazei. Só isso que ele fez. Deus fez só isso. Aonde Deus escreveu? Deus não escreveu sobre a mesa onde todos estão olhando, mastigando e olhando. O que eu pego agora? Deus não escreveu nas taças que todos estão olhando. Irmão, numa festa, para onde todo mundo está olhando? No plano horizontal e levemente vertical para baixo. Horizontal olhando para as concubinas que ali estão. E levemente voltado para a mesa, do tipo, e para a taça. Deus não escreveu na mesa, no rodapé, na barra da parede.
Deus não escreveu na altura dos rostos, escreveu lá em cima. E o texto diz que, em alguma maneira, a cabeça do rei voltou para aquele local, e lá está escrito, Mene, Mene, Tekel, Farzei. E essa visão do rei, essa visão, provocou tudo isso na vida desse homem. É um culto de ensino. Eu quero pensar nesse texto a partir de uma palavra de Paulo, quando diz na carta à igreja em Roma, ele diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino e nosso proveito foi escrito. Então hoje, lendo esse texto, veio ao meu coração algumas interações, perguntas, uma introspecção aqui dentro. E a primeira pergunta é: será que Deus não está escrevendo nada, eu não estou prestando atenção? Será que não tem dedo de Deus escrevendo? Porque, irmãos, uma festa para 1000 pessoas, com todas essas iguarias, é uma festa que chama atenção, que atrai, é uma festa que deixou muita gente de fora, tristinha, porque não entrou na lista de convidado, que perdeu aquele banquete. Poxa, não fui convidado, fiquei de fora, puxa vida, não sou tão importante assim. Então estão todos ali, olhando para onde, irmãos? Olhando para aquela mesa, olhando para os garçons com a bandeja, com as taças de vinho. Estão todos ali, olhando ali, alguém querendo ver uma concubina mais assim ou menos assim. E Deus chega nessa festa. Ele não chega com uma explosão, bum! Ele não chega com um raio, ele não chega com uma bola de fogo. Ele apenas coloca os dedos e começa a escrever. Será que nosso país não está vivendo essa festa também, não? Será que as nossas autoridades não estão vivendo essa festa também, não? Será que as lagostas, os caviais, os aviões, as coisas, será que Deus não está escrevendo nada, não? E se Deus está escrevendo, quanto tempo vai levar para que a gente se aperceba que Deus está escrevendo alguma coisa? Deus fala com sinais. Deus fala com sinais. Às vezes a gente fica imaginando, não, eu estou nesse caminho aqui, mas a hora que Deus fala assim, homem! Aí eu paro. A hora que eu ver cair um raio, eu falei, meu Deus, Deus não está muito satisfeito com esse negócio, não. E Deus não mandou raio, não mandou explosão, não mandou fogo, não mandou um som de pirar todo mundo. Deus apenas começou a escrever. Deus apenas começou a escrever. Apenas começou a escrever. E não foi no rodapé, não foi embaixo, não foi no piso daquele salão, foi na parede caiada. Será que eu não preciso, nesse tempo que eu estou vivendo uma grande festa? A palavra de Deus diz que antes do primeiro dilúvio, diz assim o texto, casavam e se davam em casamento, comiam, bebiam, até que chegou o dilúvio. E o que é casar e se dar em casamento? Casar e se dar em casamento é casar, separar, casar de novo, 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 casavam e se davam em casamento, comiam, bebiam, mas tem uma arca sendo construída. Mas como olhar para uma arca
se a vida está tão agradável, tão boa. Há dias atrás, teve uma cantora aí, uma artista americana que veio ao Brasil. Um calor desesperado no estádio. O noticiário disse que mais de 1.000 pessoas passaram mal, desidratadas. Agora, o detalhe não é esse, o detalhe é que eu vi gente vindo do exterior para isso. O dia que eu fui pregar em São Paulo agora, na semana passada, do meu lado sentou uma moça, novinha, 22 anos, puxei papo com ela e fui conversando com ela. Lourinha. E eu falei, tu trabalha no Rio? Não, vim para a festa. Sotaque gaúcho. Você mora onde? Lagoa de Dentro, sei lá. Ela mora numa cidade pequenininha do Rio Grande do Sul. Eu falei, mas você tem parente no Rio? Não. Eu vim para show dessa menina que teve aqui. Eu falei, mas tua mãe deixou? Não, ela não gostou não, mas eu vim. Eu sou fã. E fui até São Paulo, 1 hora de papo. A Luciana me olhou, você já deixa ela dormir? Não, eu quero saber de tudo. Deixa nada. Tu ficou hospedada onde? Na Lapa. Eu na Lapa. Na Lapa. Minha filha, no Engenhão. Não, é porque eu vi foi um hostess, Airbnb. Mas lá, aquilo lá é um lugar perigosíssimo. Ah, eu não sabia. Eu não sabia. Magrinha, pequenininha. Acho que 21 anos. Falei, quanto custou o teu hotel? R$300 que eu paguei na Lapa. O convite foi mais que 400 e pouco. A passagem. Aí veio de avião. Foi Rio, Guarulhos, Porto Alegre. De Porto Alegre, 6 horas de ônibus para a cidade dela. 6 horas. Eu falei, tu vai chegar quando em casa? Só amanhã, porque o ônibus só sai, eu chego em Porto Alegre às 3, 4 da tarde, e o ônibus sai, acho que meia-noite, vai ficar esse tempo todo na rodoviária. 6 horas de viagem, vai chegar no outro dia de manhã. Mas é festa. É festa. É festa. É uma festa com muita gente. Com 1.000 pessoas importantes. Então, se tem selfie nesse tempo, vai ser muita gente fazendo selfie o tempo todo. Vai descarregar a bateria, porque é muita gente importante para fazer selfie. Muita comida, muita bebida, muito tudo. E além de muito tudo, ainda tem os vasos da casa de Deus. Ainda tem aquela roupagem religiosa. Será que a gente não está vivendo uma festa nesse tempo também, não? Será que não? Estádios lotados. Pessoas fazendo coisa que o outro jogo do Fluminense, que foi campeão, né? Contra o São Paulo, né? Boca Juniors. Estava pregando em Recife, quando eu chego no aeroporto, um monte de jogador do Fluminense, eu achei que o jogo era lá. Não, no Rio de Janeiro. 3 caras do meu lado. Conversando, eu entrei na conversa deles. Primeira pergunta, vocês são Fluminense? Vocês são do Rio? Não, a gente é daqui. Mas como é que vocês torcem pelo Fluminense? Porque não passava jogo daqui, só passava jogo do Rio, e começamos a torcer pelo Fluminense. Aí eu falei, caramba, cara de Recife, torcedor do Fluminense, camisa do Fluminense. Mas o pior está para ouvir. Aí daqui a pouco o outro colega levanta lá, que estava com o celular dentro do avião, e fala assim, fulano, consegui. Conseguiu? E tem mais? Não, só consegui o meu. Aí eu já me meto na conversa. Conseguiu o quê? Não, eu consegui comprar o ingresso. Consegui comprar o ingresso no câmbio. Vocês não têm ingresso? Não, a gente está indo sem ingresso, para comprar lá. Para comprar lá? Quanto é o ingresso? Tem de 5 mil, tem de 8 mil, tem de 12 mil. Eu falei, mas a gente vai, quer ver o time ser campeão. Eu falei, vocês estão indo para o Rio, sem ter ingresso, na confiança.
Aí trocamos telefone, falei, eu vou falar com algumas pessoas, mandei zap para ele, mandei o zap para mim, perguntei a um cara que eu conheço que são tricolor fanático, pastor, dá 10, 12 mil. Eu falei, tentei pensar, o que leva alguém a pagar uma passagem aérea, vir para o Rio de Janeiro, para ver um time que nem o ingresso do jogo ele tem, e vai comprar por uma fortuna. Festa. Aí eu joguei uma piadinha para ele. Você vai ficar onde? Olha, eu sou da igreja, uma igreja na Barra, na Zona Sul. Sei. Olha, se você quiser, eu posso até montar um programinha, depois eu tenho gente lá que faz Uber, fazer um turismo para você do Rio de Janeiro conhecer, e conhecer a igreja. Sei. Tipo assim, ele é crente. Sei. Nós estamos vivendo uma festa. Vou botar nós para não ficar de fora. Estamos vivendo uma festa, irmãos. Uma festa. Porque tem muita fartura na mesa. Tem muito banquete. Tem muita coisa. Aqui na nossa rua, aqui mais acima, tem uma empresa de marketing, de publicidade. Está ali as placas do Rock in Rio. Dezenas e dezenas de placas. Tem dezenas de placas que vão colocar em toda a cidade do Rio de Janeiro. Estamos vivendo uma festa. A minha pergunta é, será que não tem dedo escrevendo na parede, não? E a gente não está percebendo isso? Será que não tem? Será que não está sendo escrito nada? E a gente está tão fascinado pelos banquetes, pelas comidas, por tudo, pela atmosfera, pela música, que não está percebendo que tem dedo escrevendo na parede. Agora, na festa dessa senhorita ou dessa senhora, não sei, tu acredita que muita gente da igreja estava lá? Muita gente da igreja vai para o Rock in Rio. Muita gente da igreja está chegando a virada do ano, os fogos em Copacabana, vai para lá ver. A pergunta é, irmãos, eu estou falando para mim com muito temor, será que não tem dedo escrevendo na parede? Porque esse cidadão, um rei, ele no meio dessa festa, ele é o anfitrião da festa. Ele não é um convidado. Ele é o dono da festa. É o dono da festa. E foi ele que viu. E olha como ele ficou. A pergunta é, será que tem algum crente ficando assim também? Empalideceu, pensamento turbou, as pernas bambearam e um joelho batia no outro, de desespero. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Tem um dedo escrevendo na parede, mene, mene, tekel, o farsim. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. Será que não tem gente sendo pesado no casamento, no relacionamento, de pai para filho? Será que não? Essa semana atendi alguém, eu saía quebrado do atendimento, 18 anos, uma crise profunda. Teu pai mora em outro estado, a tua mãe também, mas você, criado pela avó, desde 4 anos, mas fala com teu pai, relação fria, quase zero. A mãe, nunca mais vi. Pensa a cabeça desse rapaz, completamente sem rumo, sem nada, uma crise existencial. Eu falei, Deus, só tu podes botar os fios no lugar, Deus, sem esperança de nada, tipo assim, para que eu existo? Para que eu existo?
Me dá a mão aqui, cara, vamos orar. Orei, vamos orar mais um pouco. Para que eu existo? Para que eu existo? Falei, Deus, assim, Deus, conecta alguns fios aí, Deus. Para que eu existo? O dano é um dano de uma cratera lunar no coração dessa pessoa. Uma cratera lunar. Uma cratera. Não tem nenhuma. Não, meu pai às vezes vem no Rio, de muito tempo em tempo. Aí a gente se fala. De tempo em tempo. Às vezes manda um dinheirinho para mim. O valor que manda deve dar para comprar uns 3, 4 lanches aqui no fast food. Talvez não compre. Sabe, você sai de um atendimento desse, você sai quebrado. Eu saí quebrado. Eu saí mal de ver o tamanho do dano naquela vida. Mas a festa continua, né? A festa continua. A festa continua. A festa continua. O dono da festa, o dono do local, o dono daquele banquete, que está patrocinando aquilo tudo, o dono que é o responsável, o dono que está recebendo, é o dono que mandou trazer as taças da casa de Deus, para dar um tchan ainda maior. É esse homem que, de repente, ninguém bateu no ombro dele, rei, olha para o alto. Não. Rei, assim diz o Senhor, eis que falo. Não. De repente, volta o versículo 5. Versículo 5. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão humana, que começaram a escrever. Qual é o barulho que o dedo faz? Zero. Não bateu palma esses dedos. Esses dedos não estalaram. Não. Só apareceu e começou a escrever. No mesmo instante, apareceu. Sublinhe essa expressão. O rei via os dedos que estavam escrevendo. O rei só via aquele dedo. Aquela caligrafia. Lá no versículo 26, vai dizer o que estava sendo escrito. Irmãos, imagina esse negócio. Não está na Bíblia, mas eu imagino a seguinte coisa, ele vendo assim, quando alguém que está cantando faz assim com a banda, faz assim, ó, né, para parar, eu imagino isso, ele está, olhou para a banda lá, a banda entendeu, parou tudo, mene, tekel, parsim. Aí quando a banda para, e todo mundo olha para o rei, aí a Bíblia vai dizer que o rosto dele empalideceu, se cadaverizou, tá? Cara de defunto, o olho dele, as pernas bambas, e batendo. Tenta pensar essa cena. É o dono da festa. Deus parou a festa. Não foi com bomba, não foi com raio, não foi com trovão. Tem coisas que nos param. Um trovão, por exemplo, todo mundo... Na pandemia, onde eu moro, são 8 prédios, zap para todo mundo, oração da Ave Maria todo dia. Todo mundo nas varandas. Ave Maria cheia. Quase todas as varandas. Ave Maria. Todo mundo rezando Ave Maria. Inacreditável. Todo mundo na varanda, 6 horas, rezando Ave Maria. Pai nosso que está no céu. Irmão, olha as varandas em frente, todo mundo, Pai nosso que está no céu. Todo mundo com medo da morte. A morte está entrando aqui e está matando todo mundo. Parou a festa. Parou tudo. E por que parou? Porque tem dedo escrevendo. Eu volto à pergunta, será que não tem dedo escrevendo não, irmãos? Será que não tem dedo escrevendo não?
Essa semana mais um. Não, pastor, pastor, ele pediu o divórcio. Aí você vai perguntar, não, pedi sim. Você olha assim, tu não é crente não, cara. Tu enlouqueceu? Não sinto mais nada. Rapaz, tu não é crente? Não sou. Eu vou continuar sendo. Eu falei, pô. Eu falei, tem alguma coisa que enlouqueceu. Tem dedo escrevendo na parede. Eu quero hoje repetir isso. Tem dedo escrevendo na parede. Tem dedo escrevendo na parede, irmãos. E o dedo escreve de forma intencional e atinge intencionalmente quem? O dono da festa. Então tem dedo escrevendo para mim, para você. Tem dedo escrevendo na parede. A gente está aqui, olhando essa mesa. Já viu quando a gente vai naquela churrascaria que tem aqueles 500 pratos, né? Você fica assim, o que a gente faz primeiro? Dá a volta, né? Porque tem tanta coisa, você tem que dar a volta assim e pensar assim, porque tem de tudo ali. Aí você olha e vai pensando, para depois você pegar o prato e vir escolhendo, porque tem muita coisa. Está todo mundo olhando aquele banquete, é muita iguaria, é muita. O vinho é o melhor que estão se bebendo. Deus não escreve na mesa, Deus não escreve no chão, no rodapé, Deus escreve na parede que está iluminada, para ninguém dizer, não vi, onde foi? Foi? Deus escreveu? Onde foi? Não, lá perto do banheiro. Não estava lá não, sentei mais na frente. Deus escreveu na vista de todo mundo. Mene, tekel, parsim. Você foi pesado e foi achado em falta. Esse texto tem algumas verdades. Verdade número 1, Deus está nos pesando. Deus está pesando a sua igreja. Deus está pesando a tua igreja. Você sabia que agora teve até igreja que fez festa de Halloween? Deus está pesando. Irmãos, Deus está pesando. Deus está pesando a igreja. Deus está pesando a igreja. Deus está pesando pastores, líderes. Deus está nos pesando. Deus está nos pesando. Quem está no altar, quem está numa classe, quem está numa célula, num pequeno grupo, quem está numa orquestra, Deus está nos pesando. Deus está nos pesando. Deus está nos pesando. E a gente está tão empolgado com uma festa de 1000 importantes, é uma festa que está o quê? Bombando. Bombou. A festa bombou. As revistas de fofoca vão dizer, a festa bombou, ou não bombou? 1000, bombou, irmãos. A festa bombou. A concentração domingo agora em São Paulo bombou. Embora disseram que tinha 1000 pessoas, mas tinha um pouco mais de 1000. Então, para muita gente, aquele movimento fez o quê? Bombou. Tem muita festa que está bombando. Mas o fato de estar bombando não garante que tenha a chancela de Deus. Aquela festa bombou. Não faltou comida, não faltou convidado e não faltou vinho. E não faltou taças. Porque quando ele manda chamar, pedir, se alguém falar, não tem para todo mundo não, só tem umas 100, 200, e tem 1000, não vai dar para todo mundo. Então, não faltou nada. Não faltou nada, mas teve a mão de Deus na parede. O que eu quero falar para mim, a responsabilidade. Jaime, levante os olhos e veja se não tem dedo escrevendo alguma coisa. Veja se não tem dedo escrevendo alguma coisa. Pode ser que tenha. E se tiver dedo escrevendo, eu quero ter uma reação igual ou maior que a desse ímpio aqui.
Porque o pior é quando Deus está falando e a gente está se fazendo de surdo, de moco, ou tipo assim, não quero nem olhar. Tem gente hoje que não vai em consagração porque não quer correr o risco de Deus falar. Sério. Tem gente hoje, vai no monte, eu vou nada, meu, estou doido, eu vou no monte. Diz que o negócio lá desce, lá o manto desenrola, eu vou nada, não vou no monte, não vou em consagração, não vou não, que deixa quieto isso aí, deixa quieto, eu vou em conferências, eu vou em festas, essas eu vou, né? Cantar, essa eu vou, agora ir no monte e na consagração, não, vou não, que é correr muito risco, né? Chega lá, tem um vaso do trono lá, e o vaso aponta o dedo, a gente faz isso, mas irmãos, querendo ou não, tem dedo escrevendo na parede. Eu quero que você hoje vá para casa, com essa certeza, Deus está interrompendo nossas festas, Deus está interrompendo festas, Deus está interrompendo festas, eu vou repetir, Deus está interrompendo festas. Eu já fui fazer casamento, que depois da cerimônia, caiu um pancadão, eu falei, Jesus da glória, eu achava que esse pessoal era da igreja mesmo. Não, pastor, é que é muitos amigos, é para os amigos, aí é para atender os crentes e os não crentes, e o pancadão comeu solto. Deus está escrevendo, Deus está escrevendo, e eu quero pedir a Deus que essa palavra seja para mim em primeiro lugar. Deus está escrevendo, irmãos, crescimento, ampliação, gente, irmãos, isso não garante nada, Deus está escrevendo, Deus está escrevendo. Deus podia ter, quando eles pegaram aquelas taças, Deus podia ter matado todo mundo? Podia ter matado todo mundo. Deus podia ter aberto um buraco e todo mundo ia descer? Podia ou não podia? Claro que podia. Deus não fez nada disso, deixou pegar as taças, trouxeram as taças, botaram um vinho, beberam. Deus começa a escrever, sem barulho, sem estardalhaço. Quem tem ouvidos, ouça. Esse homem, ímpio, iníquo, ele tem uma reação que muitos de nós não estamos tendo. Muitos de nós. Estamos fazendo apologia ao pecado, apologia ao prazer. Estamos modernizando em excesso o que não pode ser modernizado. Estamos rompendo todos os limites. Por quê? Porque a festa está bombando. A festa está bombando. Já tem eventos aí que é bilhetado com pulseira, porque é tanta gente querendo entrar que tem que pagar e botar pulseira e não tem vaga. Então, e qual é a mensagem que isso me dá? É que está bombando. Está bombando. O negócio está, o negócio, quebrou tudo, fluiu tudo. Deus está escrevendo. De maneira silenciosa. Mene. Esse homem entra enlouquece. Esse homem pira. Esse homem promete tudo para alguém desvendar aquilo. Promete tudo. Ninguém consegue. Até que entra em cena um crente. Um crente, um raiz, um servo de Deus. Aí ele é chamado. E o pânico de todo mundo não existe nele. Porque ele sabe com quem ele anda e a quem ele serve. Então, não tem pânico nele. Ele chega lá e vai entregar o recado. Capítulo 26 em diante. Esta é a interpretação daquilo.
Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Deus coloca fim em reinados. Deus coloca fim em reinados. Deus coloca fim em reinados. Versículo 27. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. 28. O seu reino foi dividido. O grande império babilônico, o maior daquele tempo, foi rachado e foi entregue aos medos e aos persas. 29. Então Beltsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que ele pusesse uma corrente de ouro no pescoço e que proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Sabe, isso aí, irmãos, é aquela atitude hoje de alguém que tem um profeta de estimação. E eu conheço alguns. Tá? Deus já decretou um juízo. O que a gente faz? A gente pega alguém que a gente sabe que é vaso. Diz assim, eu vou te abençoar, eu vou te bancar. Eu vou arranjar uma casa para você perto da minha. Vou te dar aí uma porção de merenda, que eu quero você pertinho de mim. Você vai sentar junto comigo, tu vai ser o terceiro do meu reino, quero você perto. Ter o profeta perto não muda o que Deus já decretou. Não muda o que Deus já decretou. Deus já fez um decreto. Versículo de número 30. Naquela mesma noite, Beltsazar, rei dos caldeus, foi o quê? Não adiantou colocar Daniel como terceiro. Eu quero nessa noite terminar falando para mim. Jaime, vasculhe as paredes. Deus pode estar escrevendo. Deus pode estar escrevendo. Eu queria que você fizesse a mesma coisa. Deus pode estar escrevendo. E dependendo do que está escrito, não vai ser bom interpretar o que está escrito. Deus pode estar escrevendo. E Deus escreve não no meio do caos. Deus escreve no melhor momento de Beltsazar, no mais enriquecedor, no banquete que foi sucesso total. Deus está escrevendo em Brasília. Deus está escrevendo nos palácios desse país. Deus está escrevendo. Eu não tenho a menor dúvida que Deus está escrevendo. Deus está escrevendo. Porque Deus não deixou de ser Deus. Deus continua Deus. Deus está escrevendo. Corporações que estão fazendo loucuras, Deus está escrevendo. Silenciosamente. Pode ser que ninguém esteja prestando atenção ainda, mas vai prestar. Vai chegar um momento que não vai ter como não prestar. Não vai ter como. Vai ter que se confrontar com aquela palavra. O pânico vai aumentar, o desespero vai aumentar, as estratégias vão surgir, né? Vão surgir, mas não vai adiantar, porque o texto termina dizendo, naquela mesma noite, o banquete com 1000 importantes, terminou com um país dividido, e o sepultamento do dono da festa. Deus não mudou. Eu estou falando para mim hoje, Deus pode estar escrevendo hoje. Então eu quero sair daqui, eu e você, pensando nisso. Deus pode estar escrevendo. Chega em casa, na tua sala, dá uma olhadinha assim. Deus pode estar escrevendo.
Dá uma olhadinha sempre assim, como, né? Sem querer, querendo. O que foi? Não. Deus pode estar escrevendo. Deus pode estar começando a escrever. E não vai ser bom. Não vai adiantar nada que eu faça. Pegar Daniel, honrar Daniel, dar corrente de ouro, nada vai resolver. Porque Deus já botou o ponto final. Amém, irmãos? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Não sei se era isso que você precisava ouvir, mas era isso que eu precisava ouvir. Eu quero repetir isso. Deus pode estar escrevendo. No meu melhor momento. Era o melhor momento de Beltesazar. Era o melhor. Já pensou uma festa que as pessoas recusassem ter ido? Ele ia ficar muito triste. Caramba, o pessoal não quis vir. A festa deu chabu. O pessoal não veio. Não veio. A festa bombou. Em Caná faltou vinho. Ali não faltou vinho, não. Ali tinha tudo do melhor. Deus não soltou uma bomba. Deus apenas escreveu na parede. Que hoje, eu e você, não escute, mas veja e discirna que Deus está escrevendo. Deus está escrevendo. Pode ser que Deus esteja usando até alguém, usando até um ímpio, para revelar a escrita de Deus. Isso pode acontecer. Deus é Deus. Deus é Deus. Eu quero estar hoje ligado, atento, sensível e percrustando tudo. Opa, isso é um sinal de Deus. Amém? Pai querido, Beltesazar estava no seu melhor momento. O banquete era um banquete muito especial. 1000 convidados importantes. Não tinha falta, não tinha ausências ali. Não faltou comida, não faltou bebida, não faltou orquestra. Ó Deus, a coisa estava muito volumosa na alegria, na celebração. Todos estão ali radiantes. Mas de repente, Deus, o teu dedo interrompeu a festa. Apenas uma escrita, nada mais que isso. Apenas a tua palavra escrita. Senhor, aquele homem ficou transtornado. Aquele homem, ele surtou, as pernas batiam. A alegria foi transformada em pânico, em desespero. Aquilo contagiou, a atitude dele contagiou os convidados. Não há mais música, não há mais bandeja servindo nada, não há mais ninguém bebendo ou comendo. O pânico agora é completamente absoluto naquele local. E ele não sabe, ele não consegue entender aquilo. Ele sabe que depende daquela interpretação. Ele sabe que aquilo não está por acaso ali. Ele tenta de tudo e não consegue. Até que tu tens um profeta verdadeiro ali. E Daniel entra em cena, como tua voz, como tua boca. Ó Deus querido, e interpreta o que está escrito. O rei não se quebranta, muito pelo contrário. Ele tenta corromper Daniel. Ele tenta trazer Daniel para junto dele. Ele tenta, Deus, projetar Daniel numa projeção terrena. Ali tinha 1000 importantes, e ele tenta fazer Daniel o homem mais importante daqueles 1000 que ali estão. Mas a tua sentença já estava decretada. E naquela noite, aquele homem morreu. Ó Deus, eu te peço que esse texto seja o texto da minha caminhada de vida. Nas minhas festas,
nos momentos, Pai, que eu e que cada um de nós aqui estamos, Pai, inebriados em tudo que estamos vivendo e fazendo, que a gente preste atenção em olhar para a parede caiada. Há uma parede caiada diante de cada um. Há uma parede caiada. E essa parede tem sido o teu quadro, a tua lousa, o teu dedo escreve. E eu quero, Deus querido, eu quero estar atento a isso. Eu quero dar um grito de socorro, de misericórdia, de perdão, antes que tu termine a frase. Antes que tu desenhe a primeira letra, eu já quero gritar misericórdia. Eu quero me quebrantar e me prostrar diante de ti. Eu te peço que hoje, todos que aqui estão, ó Deus, que estejam atentos a isso. Atentos e consigam, ó Pai, antes de qualquer coisa, consiga parar, refletir e fazer o caminho de volta. Em nome de Jesus, eu te peço isso, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Tome o seu lugar.